Olá, Canaries! Está começando mais um CanaryCast e vamos falar dos pontos positivos. Bom, poderia ter sido bem pior e a gente sempre tem algo bom para se tirar de uma estreia, mesmo tendo perdido de 4-1. E aliás, se vou pensar positivo, meu amigo, o Norwich está em 16º na tabela, né? Poderia ser bem pior. Bom, chega de delonga. Esse CanaryCast vou tentar ser um pouco mais sintético, né? Porque já passei um pouquinho do prazo da divulgação dele, tive algumas participações, enfim. Tem mais novidade vindo aí nesse CanaryCast especial de segunda-feira. Bom, para começar, vou falar do jogo de estreia, que aliás é o assunto principal de hoje, que foi contra o Liverpool. Bom, como vocês viram lá no Twitter, eu não pude acompanhar o jogo de perto, né, desde o começo. Na verdade, eu vi partes do jogo quando eu pude, porque eu estava trabalhando, eu tive que viajar pela minha empresa lá para Itaipava, que é um lugar aqui na região, num lugar aqui do Rio de Janeiro. Enfim. E o que acontece, né? A maior parte do jogo eu vi pelo Twitter, pessoal aí comentando alguma coisa e tal, não pude acompanhar na íntegra, mas eu vi os highlights depois para tirar algumas dúvidas sobre a partida. E o que eu pude analisar foi o seguinte: tivemos, claro, né, pontos negativos em relação à nossa defesa, principalmente em relação ao Hanley, o Arons e o Lewis. Esses três itens aí, esses três defensores nossos, parece que não foram muito bem. Não foram muito bem, não. Parece não, né? Eles não foram muito bem. E parece que foi por conta também da estreia, né, da pressão da estreia na Premier League, justamente contra o campeão europeu, o Liverpool. O Hanley pôde se notar desde o início com o gol bobo contra que ele fez, né? Ele deu uma pichotada na bola, ele foi cortar para um lado, a bola foi para trás, então foi uma furada que se tornou gol. O Lewis e o Aaron sumiram na partida, eu não achei eles muito presentes. Aparentemente, os dois jovens não estavam acostumados com o ritmo de Premier League, e aí isso acabou causando essa pressão, né, esse sumiço aí deles no jogo. E o McLean, que teve que fazer uma função de volante defensivo, que não é a função principal dele. Né? O McLean joga de volante, mas não é um cara lá mais defensivo que o Norwich tem para a posição. Esses pontos aí que eu fui colocando revelam também porque o Norwich foi tão mal defensivamente. E, aliás, tem um detalhe que o Crew não foi o culpado desse resultado. Nenhum momento o Crew falhou. Muito pelo contrário, ele fez defesas muito importantes na partida, porque poderia ter sido bem mais. Mas acabou que o resultado foi bem negativo para o Norwich. Mas, como eu disse, poderia ter sido bem pior. E se você for analisar os pontos positivos, que agora é essa parte que eu quero falar com vocês, primeiro ponto positivo é que a gente perdeu o primeiro tempo e ganhamos o segundo, de 1-0. Esse é o primeiro ponto positivo que a gente tem que se destacar aqui. O segundo ponto positivo é que o Norwich está em 16º na tabela, né? Na frente do Southampton, que está em 17º, e na zona de rebaixamento temos o Watford em 18º, o Chelsea em 19º e o 20º é o West Ham. E aí é legal destacar algumas coisas, porque o Chelsea tomou uma goleada do Manchester United. Então, esse resultado do Norwich contra o Liverpool não foi um resultado atípico, não foi um resultado estranho, porque todo mundo está suscetível a tomar essas goleadas dos times grandes. Inclusive, os próprios times grandes podem tomar essas goleadas. O Chelsea é prova disso. Né? Investimento não é tudo no campeonato inglês. Então, esse jogo serviu para o Norwich ficar mais pé no chão, né? Para olhar assim, opa, peraí, não dá para brincar muito com o time, com os times de maior investimento na Premier League. É melhor a gente manter a cautela, ou seja, ter bons defensores, ter a defesa bem concentrada e ao mesmo tempo, né, jogar de igual para igual ali, sem também deixar os caras fazerem o que quiserem com o Norwich. E outros pontos positivos que eu quero destacar aqui na partida que foram o Puk e o Buendia, na dupla de ataque, que tem dado certo desde a Championship. A assistência do Buendia gerou o gol do Puk. O Puk, que aliás, desde o começo da partida estava bem pilhado, quase fez um gol logo de início. O Sierra manteve pelo menos umas 3 chances, 2 ele zuniu a bola, mas na terceira o goleiro do Liverpool, se não me engano, não era mais o Alisson, era o Adrian, fez uma bela defesa. E
e mostra que o Norwich também não ficou ali lá atrás só na retranca. Um outro ponto positivo foi o Cantwell, que começou como titular, foi até o final e mostrou muita personalidade na partida. O cara jogou muito bem, vem surpreendendo positivamente aí no time do Norwich, que foi a campo com a seguinte formação: Bruno no gol, Hanley e Godfrey na zaga, Arons e Lewis como laterais, McLean e Tribal como dupla de volantes, Buendia, Cantwell, Stepperman no meio de campo e no ataque o Timo Pukki. No banco, o Daniel Fark colocou o Leitner, o Hernandez, o Drimich, o Byron, o Farman, que é o goleiro, o Patrick Roberts e o Vrancic. Interessante aí a escalação do Fark. Vamos ver se ele mantém aí para o próximo jogo. Só atualizando a lista de machucados até então. Tete, Lewis Thompson e Amadou, 3 volantes defensivos estão machucados e 2 zagueiros, o Tim Close e o Christoph Zimmermann, também estão machucados, sendo que o Zimmermann é zagueiro titular junto com o Godfrey. Então nós com 5 desfalques de jogadores que poderiam ali reforçar a parte defensiva, então isso também é uma pequena desculpa aí pelo resultado que a gente pode encontrar dentro do time hoje. Né? E pontos positivos além desses que eu já mencionei, o Norwich percebe que qualquer erro pode ser fatal, né? Isso foi bom, por isso que a questão do pé no chão, falei que foi importante, porque o Norwich tem que sentir que não dá para brincar com esses times que são os considerados grandes hoje na Inglaterra. O Puck pareceu que ele está muito bem preparado, né? Ele e o Buendia muito bem no jogo, e o Godfrey, dentre os garotos, junto com o Cantwell, também foi muito bem nessa partida. Acho que eu já destaquei bastante coisa desse jogo. Bom, só por curiosidade, o líder do campeonato é o Manchester City, o segundo é o Manchester United e o terceiro é o Liverpool. Em quarto tem o Brighton e em quinto o Burnley. E aí o Norwich está em 16º. E na zona de rebaixamento, mais uma vez, temos o Watford, Chelsea e o West Ham. Bom, para o próximo jogo, o Norwich vai a campo contra o Newcastle. É a estreia do Norwich em casa no dia 17/8/2019, ou então sábado agora, para os mais íntimos do sábado. O Norwich vai jogar contra o Newcastle às 11 horas no Carroll Road. Não percam o jogo, que ainda não sei se vai ter transmissão da Premier League, da ESPN, mas as chances são grandes de ter sim essa transmissão. Então, mais uma vez, sábado, dia 17 de agosto, Norwich e Newcastle às 11 horas da manhã, válido pela Premier League. Bom, vamos passar para o próximo tópico, que agora eu vou dar espaço para a vinheta tocar. Comentário da galera aqui no Canarycast. Bom, Canaries, esse comentário da galera vai ser curtinho. Só o Uriel participou e o Uriel trouxe as seguintes informações. Bom, o primeiro, são 2 curiosidades, na verdade. A primeira curiosidade que o Norwich foi o segundo clube que em sua equipe titular teve 4 ou mais jovens jogadores britânicos com uma média de idade abaixo aí dos 21 anos. Essa é uma curiosidade bem legal. E também teve outra curiosidade, que foi que o Norwich teve o primeiro jogador cubano da Premier League. Essa é uma curiosidade bem legal, que, né, acho que pouca gente sabe. E o Hernandez, que é esse jogador cubano, é o primeiro jogador cubano a jogar a Premier League, ele divulgou bastante, a família dele compartilhou muito isso, a galera nas redes sociais dele comentou bastante, parabenizou o feito, né? E não só torcedores do Norte, mas pessoas em Cuba mesmo, falando com ele. Eu pude acompanhar um pouquinho no Instagram dele o que estava sendo dito, e foi bem legal aí ver a galera interagindo. E o Uriel também traz uma pergunta, que a pergunta é a seguinte: gostaria de saber, na sua opinião, quais são os 4 melhores jogadores do setor defensivo do Norwich? Bom, na minha opinião, hoje, os melhores jogadores defensivos do Norwich, contando aí
me baseando na escalação do Farc, que é jogar com 2 laterais e 2 zagueiros, eu diria que nossa dupla de zaga hoje, que nós temos de melhor, é o Godfrey e o Zimmermann, sem dúvida. O Klose seria o titular, o reserva imediato para eles dois. E a dupla de laterais, acho que é um pouco até óbvio, né? Mas seria o Aarons e o Lewis. E os reservas imediatos seriam o Reis, que não dá para saber muito bem ainda como é que é o futebol do Reis, e do Byron, né? Para ser o reserva imediato ali do Aarons. Então, assim, o Norwich tem um time bem fechado, né? Se alguém se machucar, fica aquela dúvida de se a pessoa que vai entrar, se o jogador que vai entrar vai conseguir corresponder bem, né? A gente torce para que sim, caso aconteça alguma lesão, como foi o caso do Klose e do Zimmermann, acabou que o Hanley não substituiu bem, mas enfim, né? São coisas do futebol. O Norwich teve tempo para se preparar e agora, se não for o suficiente, vai ter que esperar pela próxima janela para poder reforçar o time. E eu menti para vocês, o Guilherme Sanclay também participou do nosso comentário da galera e ele disse o seguinte: fala, Lucas, acho que a pressão por jogar a Premier League afetou muito os jogadores na partida de hoje. O que você acha? Porque estreou com gol hoje, podemos esperar mais dele nessa temporada? Guilherme, sim, eu acho que afetou sim, principalmente esses jogadores que eu tinha falado no início aí do podcast, o Lewis, o Aarons e o Hanley. Eles eu acho que foram os principais afetados pela pressão de estrear na Premier League, jogando contra o campeão europeu. E desculpa. E o Puk, eu acho que sim, que ele vai fazer mais gols na temporada. Eu acho que ele vai ser o artilheiro do Norwich na temporada, inclusive. E eu fiz até uma aposta aí no BBI, no BBI Review, que é o podcast do pessoal do Bate-Bola em inglês. Aliás, pessoal, sigam lá no Twitter o pessoal do Bate-Bola em inglês, que vale a pena. Eu e o Uriel, a gente participou do podcast deles, tá bem legal. E eu até falei que o Puk vai fazer 22 gols na temporada. Essa é a minha aposta. Eu espero muito que o Puk consiga alcançar essa marca, porque esse é um feito muito legal aí, tanto para o jogador quanto para o Norwich também. Bom, Guilherme e Uriel, um forte abraço para vocês dois. Muito obrigado pela participação. E vamos seguindo aqui no Canary Cast. Bom, Canaries, esse foi o Canary Cast de hoje. Não tivemos muita novidade, afinal foi só a estreia e a participação de vocês. Não tivemos nenhuma participação no nosso conto Canary, aliás, contos canários, da misturei aqui. E reforço que a participação é livre, qualquer um pode participar do Contos Canários. E basta enviar para mim uma DM no Twitter, contando a sua história, que eu vou contar aqui no Canary Cast. E aí, mandou a mensagem, pronto, você já está participando. Aliás, né, eu acho que tem que me seguir para poder mandar DM. Eu sigo de volta, não tem problema. Você me manda mensagem na DM, eu conto ela aqui no Canary Cast. E aí, até o dia 15 do mês que vem tá valendo. Então você tem aí até dia 15 de setembro para poder participar. E no dia 15 mesmo eu devo estar fazendo um sorteio dos 10 descansos de Copa do Norwich City FC Brasil, a comunidade brasileira do Norwich aqui no Brasil. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Um forte abraço, obrigado pela atenção de vocês. Não percam o próximo jogo e o próximo Canary Cast, que sai nessa semana, provavelmente no domingo. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e on the ball, City! Never mind the danger! Come on, Yellows! Fui!